Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí de volta no nosso curso sobre masturbação e pornografia. Na aula de ontem, nós vimos toda a realidade biológica, ou seja, no que é que a pornografia e a masturbação afetam o nosso cérebro. Hoje nós gostaríamos de partir para um outro aspecto, que é o aspecto mais emocional e social. Só que antes de iniciarmos com o assunto propriamente de hoje, eu gostaria de recordar uma coisa importante com relação à aula de ontem. Algumas pessoas, quando a gente apresenta para elas que a pornografia, a masturbação, ou seja, o sexo desregrado, vamos resumir a história, que o sexo desregrado cria uma dependência, algumas pessoas dizem assim, mas padre, primeiro, esse tipo de abordagem, será que não dificulta mais as coisas? Ou seja, não seria melhor a gente não falar isso para as pessoas, assim, as pessoas não desanimam? Veja, primeiro, eu não sou a favor de se esconder a verdade. Qualquer doente tem direito de conhecer a sua condição. Se a ciência, não é, médica, neurológica, chegou à conclusão de que esta é a situação da masturbação e da pornografia, então é evidente que nós precisamos dizer isso para as pessoas. Ou seja, nós estamos aqui falando realmente de uma verdadeira dependência. Segundo ponto, eu não acho que isso desanime ninguém. É exatamente o contrário, porque veja só, o que é que acontece psicologicamente com a maior parte das pessoas que tentam se livrar do problema da masturbação? O que acontece com as pessoas é o seguinte, as pessoas tentam, mas por que elas tornaram-se dependentes químicas, por assim dizer, ou seja, de uma química natural do próprio cérebro, mas é uma dependência química, não é? Como elas se tornaram verdadeiramente dependentes da coisa, não é? Elas têm, claro, sintomas, não é? Síndrome de abstinência. Então, o que acontece na realidade é o seguinte, a pessoa, ela está sem a pornografia, sem a masturbação, está vivendo uma vida muito chata, muito sem alegria, ela não sabe lidar. Essas são duas coisas básicas de quem tem essa dificuldade com pornografia e masturbação. Ou seja, ela não sabe lidar com as frustrações da vida e não sabe lidar com o seu tempo sozinho, seu tempo de solidão. Ora, ela não tendo essas duas habilidades e a vida não tendo alegria nenhuma, ora, a vida está chata, eu estou sozinho, só tem má notícia, o estresse da vida vai me oprimindo, o que é que eu tenho que fugir para alguma coisa? Qual é a escapatória? A única coisa que está fazendo a pessoa se animar na vida, já que a capacidade dela de sentir as alegrias diminuiu, é o sexo desregrado. Então a pessoa vai mergulhar de cabeça nisso daí, como solução para a sua frustração. Mas se ela decididamente diz, isso é uma bola de neve, eu estou ficando cada vez pior, eu tenho que parar, porque de fato é uma bola de neve, não é? Ou seja, não é que, a cada vez que você recorre à pornografia, à masturbação desordenadamente, assim, compulsivamente, não é que aquilo melhora a sua vida. Cada vez mais a sua vida afunda, você fica cada vez mais triste, cada vez mais deprimido, com pensamentos até de suicídio algumas pessoas. Muito bem, já que a pessoa chega nessa situação, a pessoa então tenta o recurso de escapar disso tudo. E como? Eu tenho que parar. Ela não consegue. E aí, como ela tenta uma vez e recai, qual é a reação das pessoas? Desanimar. Por quê? Porque quando você tenta se livrar dessa situação, o esforço que você tem que fazer é tão grande para se livrar, que a pessoa diz,
eu não vou conseguir ficar a minha vida inteira nesse nível de esforço. É impossível eu manter esse tipo de esforço a vida inteira. A castidade é impossível, eu desisto. Mas se você, ao contrário, diz para as pessoas o que não é assim, ou seja, você diz para as pessoas, olha gente, isso daqui é só um tempo limitado, é seu período de abstinência, de síndrome de abstinência, depois vai passar, essa pulsão que você sente, ela vai diminuir. E depois você vai viver uma vida onde a luta é a luta normal dos outros. O esforço não precisa ser tão grande, vai ser uma luta, claro. A castidade é sempre uma luta, mas uma coisa é a luta com os pecados cotidianos aí que todo mundo tem. Outra coisa é essa luta imensa para se livrar, inicialmente, da dependência. Então, a maior parte das pessoas se sente aliviada com a notícia de que essa batalha terrível vai durar um tempo limitado. Mais comprido ou menos comprido, conforme, né, as dificuldades de cada um, mas vai parar. Isso não é para sempre. Então isso, na verdade, é fonte de esperança. Porque você está explicando para a pessoa que esta pulsão terrível que ela sente dentro dela, essa ansiedade, essa angústia, essa necessidade terrível de ver pornografia e se masturbar, isso é agora. Aguenta firme, seja homem, né? Ou seja, seja uma mulher forte, seja uma pessoa resoluta, decidida. Você vai aguentar, peça ajuda dos seus amigos, do seu diretor espiritual, se confesse, procure os meios da graça, que a gente vai ver na quarta aula. Faça tudo isso. Vai ser por um tempo limitado. Depois essa pulsão vai diminuir, as coisas vão se normalizar e você vai continuar lutando para ser casto, mas vai ser a luta do dia a dia. Ou seja, isso é muito mais fácil para explicar às pessoas. Então, isso não é desânimo nenhum, é exatamente o contrário, é fonte de esperança. Bom, isso é para concluir a argumentação da aula de ontem, para esclarecer alguma coisa sobre para as pessoas. Bom, o que eu gostaria hoje de falar é dos efeitos emocionais e sociais da pornografia e masturbação. E eu vou falar as duas coisas inicialmente juntas, através de um testemunho de uma vida, uma pessoa bem concreta. Deixa eu explicar para vocês. Eu sempre, quando eu atendo pessoas no confessionário com relação a esse problema de pornografia, eu sempre digo para as pessoas no confessionário, sempre assim, muitas vezes eu digo para as pessoas no confessionário o seguinte, olha, você está aqui no confessionário, você está arrependido, você está arrependida, mas aquelas pessoas que você viu na pornografia, elas não estão na confissão. Elas não estão arrependidas. Elas têm a alma em perigo, elas têm a sua própria vida em perigo. Reze por elas. Quem sabe Deus não permitiu que você, bom católico, caísse nesta miséria para que elas ganhassem um intercessor. Porque de cada mal, Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. E o bem maior é a sua intercessão aqui. É o seu amor. Ou seja, você usou aquelas pessoas. Passe agora a amá-las. Passe a rezar por elas, passe a pedir a conversão dessas pessoas. Então, como eu sempre dizia isso, um dia eu fiz uma pesquisa na internet para ver se eu achava alguma atriz, algum ator pornográfico convertido, porque afinal das contas, se tem gente rezando para eles se converterem, alguém deve ter se convertido nessa história. Bom, encontrei, não é? Encontrei e, aliás, vários casos, mas o caso que a gente tem mais informação, não é, é de um homem, um ator pornográfico de filmes homossexuais que se converteu, não é, e voltou à Igreja Católica. O nome deste rapaz, digo rapaz, mas ele é 2 anos mais novo do que eu, então assim já é maduro, mas ele era, né, jovem quando começou essa vida. Então, chama-se Joseph Chambra, né? Chambra se escreve assim. Né? O Joseph Chambra escreveu o relato da conversão dele, Swallowed
by Satan, engolido por Satanás. How our Lord Jesus Christ saved me, como nosso Senhor Jesus Cristo me salvou, from pornography, da pornografia, homosexuality, homossexualidade, and the occult, e do oculto, ou seja, satanismo. O relato é impressionante. Eu devo dizer que não é um livro fácil de digerir, no sentido que tem coisas muito chocantes. Muito chocantes. Eu vou colocar aqui, evidente, um resumo para vocês. Não vou forçar a vocês essa coisa de ler esses relatos terríveis que estão aqui. Mas vou resumir a vida do Joseph Chambra. É o seguinte: o Joseph, ele nasceu numa cidade perto de São Francisco, na Califórnia, que é a Meca, né, dos gays. Ou seja, na época em que ele estava crescendo, houve uma grande migração de homossexuais para São Francisco e todos se concentraram ali no distrito de Castro, né? E ali criaram uma cultura gay. Mas o que aconteceu é que ele, desde a mais tenra idade, não é, foi exposto à pornografia. Agora vejam, a pornografia dessa época não é a pornografia de hoje, de internet com alta velocidade, era a pornografia das revistas. Então ele tinha um irmão mais velho que tinha escondidas algumas revistas Playboy, outras revistas Penthouse e Companhia Limitada, e ele então folheava aquelas revistas já desde os 10 anos de idade, talvez menos, não me lembro exatamente a idade em que ele começou isso daí, mas uma tenra idade, de tal forma que ele, quando começou a ver pornografia, ele ainda não tinha reações sexuais às cenas pornográficas. Ou seja, ele primeiro só via aquelas coisas lá, que eles sabiam que eram coisas secretas, eram coisas de homens crescidos e que ele tinha curiosidade de ver, mas ele sentia um pouco de agitação interior, mas não havia verdadeiramente excitação, porque o corpo dele nem sequer estava pronto para aquilo. Depois ele começou a ver cada vez mais pornografia heterossexual, não é? Ele via mulheres, não é? E se masturbar com aquilo, começou masturbação, etc. e tal. Nessa época, como desde o seu jardim da infância, ele foi educado em escolas católicas. Como era a família do Joseph Chambra? A família dele era uma família católica, mas de um catolicismo assim pouco engajado, ou seja, a frequência da missa dominical não era regular, faltavam muitas missas dominicais, em casa havia algumas imagens, um ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma imagem toda branca sem pintura, etc., uma série de coisas, mas ele viveu, né, como nós vivemos, a minha geração, da minha geração, nós vivemos na época, né, pós-Vaticano II. Então, o que acontece? Havia uma espécie de desaparecimento das devoções. Devoções como o Santo Terço, devoção às imagens, novenas, essas coisas assim que mantêm um pouco, né, a vida espiritual das pessoas no dia a dia, eram banidas, não existia esse tipo de coisa mais. Ele se lembra perfeitamente que na escola católica, né, que ele frequentava, que era administrada por algumas irmãs sem hábito, já naquela época, sem hábito depois do concílio, era uma escola muito liberal para os padrões católicos. Os pais do Joseph Chambra ficavam tranquilos. Não, porque meu filho estuda numa escola católica, ele está recebendo os valores. O fato é o seguinte, ele não recebeu nada. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia o que era a Santíssima Trindade, ele não sabia nada. E o que acontece? As irmãs e os padres que apareciam lá na escola queriam apresentar um Jesus tão legal, um Jesus tão próximo, um Jesus tão humano, que ele evidentemente não tinha nenhuma fé que Jesus fosse Deus. Ele se lembra de um padre, né, missionário da Nicarágua,
ou seja, um americano que foi missionário na Nicarágua, que foi lá na sala de aula para falar para os alunos: olha, vocês acham que o bom católico é a senhorinha que está lá sentada no primeiro banco rezando o terço de joelhos? Não, o bom católico é aquele que questiona. E começou a explicar para eles, né, a teologia da libertação. Ou seja, que a igreja precisava se voltar para o social, a transformação do social, que esses devocionismos eram o fim da picada, etc. E tal. Então foi esta a educação católica que o Joseph Chambra recebeu. Então é evidente que esse rapaz não tinha fé. Não tinha fé e não era muito por culpa dele. Não tinha fé porque ninguém transmitiu a fé. Os pais não transmitiram porque achavam que a escola estava transmitindo. A escola não transmitiu porque já tinha perdido a fé. A grande verdade é essa. Então, nesta situação trágica, esse rapaz foi procurando cada vez mais sexo mais, digamos assim, emocionante. Tanto que ele diz, e uma coisa interessante, e as pesquisas parece que dão um certo apoio a isso que ele está dizendo, ele diz que a pornografia heterossexual me fez homossexual. Essa é a frase que ele usa. Em que sentido isso? No sentido que a pessoa que começa a sua adicção à pornografia, a sua dependência à pornografia, ela, para ter descargas de dopamina cada vez maior, ela quer sexo cada vez mais emocionante. A pessoa não se ela se contenta com uma pessoa mal vestida, vestida assim de forma erótica. Daqui a pouco ela quer uma pessoa nua. Daqui a pouco ela quer uma pessoa nua fazendo sexo. Daqui a pouco ela quer nua fazendo sexo contra a natureza. Daqui a pouco ela quer a pessoa fazendo sexo violento. Então, assim, cada um vai buscando sexo que mais lhe atraia e mais lhe excite, de tal forma que as descargas de dopamina possam ser cada vez maiores, já que ele está ficando cada vez mais dormente, cada vez mais insensível a essas descargas de dopamina. Então, isso é um roteiro que as pesquisas mostram com muita clareza que é o roteiro seguido pela maior parte das pessoas. As pessoas começam a ver sexo que lhes causa um certo... uma certa repugnância no início. Mas já que aquilo é excitante e é diferente, elas vão concedendo e daqui a pouco aquilo lá para elas é normal. Então você começa a conceder a fetiches completamente abstrusos, né? Ou seja, a pessoa começa a se... Desculpe comentar essas coisas aqui, mas não tem como explicar essas coisas sem falar dessas perversões. Assim, é ruim falar e ouvir isso, mas eu vou falar. Pessoas que se excitam com fezes, com urina, pessoas que se excitam com pessoas com partes do corpo amputadas, né? Que se excitam com violência. Daqui a pouco a pessoa precisa fazer coisas cada vez mais terríveis, como introduzir objetos no corpo da outra pessoa, o braço no corpo da outra pessoa. Quer dizer, são coisas assim terríveis. Mas isto que para uma pessoa no seu estado normal é extremamente repugnante, um abismo atrai outro abismo. Aquilo que antes era repugnante vai se tornando atraente. Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui não é que a pornografia heterossexual irá fazer das pessoas homossexuais. Não é isso. É que a pornografia, intensamente vivida, irá levar para variações sexuais que antes você achava repugnante, mas que depois vão ficando normais. Então, o testemunho do Joseph Chambra é esse. Né? Ele diz, olha, foi a pornografia hétero, não tenho dúvida nenhuma, eu me excitava com as mulheres inicialmente, mas depois eu comecei a achar aquilo entediante. Com 19 anos, o Joseph Chambra, então, resolve começar a frequentar o distrito de Castro. Lá ele encontra um amante mais velho, evidente, um menino com 19 anos vai sempre encontrar um cara mais velho que esteja disposto a pagar tudo para ele, a fazer as coisas. E então, esse amante dele
tinha performance sexual com ele, depois começou a filmá-lo, começou a partilhar os filmes com os seus colegas, aquilo fez sucesso e então o Joseph Chambra começou a experimentar, não é? A fazer filmes pornográficos. Evidente que ele nunca foi uma estrela no sentido de famoso, mas ele fez filmes pornográficos, ele fez muitos filmes pornográficos e foi indo de abismo em abismo de filmes cada vez mais violentos, cada vez mais malucos. Como, uso aqui as palavras que ele diz e são verdadeiras, como o ser humano não é capaz de ficar sem acreditar em nada. Você precisa acreditar em alguma coisa. Ele procurou algo em que acreditar. E foi aí que ele conheceu a nova era. E conhecendo a nova era, ele entrou no esoterismo. Nesse percurso de esoterismo, ele então chegou ao satanismo. Ou seja, começou a andar com gente que realmente tinha o satanismo, e a maior parte das pessoas não abraça o satanismo porque realmente crê em Satanás. As pessoas abraçam o satanismo, a maior parte das pessoas, como uma espécie de contestação. Não é? Eu me lembro do testemunho de um dos alunos do site aqui, não é? Assim, é chocante, mas é bonito também ouvir o testemunho. Um aluno do site, não é, que entrou num partido de esquerda, não vou dizer que partido é, mas você pode imaginar, né? Entrou num partido de esquerda e no partido de esquerda ele começou a fazer rituais satânicos. Mas ele era ateu. Ele fazia aqueles rituais satânicos não porque ele cria naquilo, mas porque aquilo era ensinado pelas pessoas, não como doutrina oficial do partido, mas pelas pessoas que eram membros do partido. Era ensinado como forma de quebrar, não é? Essa mentalidade burguesa que foi fixada dentro dele pela religião, como contestação. Então, o sujeito começou a fazer os rituais satânicos, não acreditava em nada daquilo, mas um belo dia ele foi e ouviu uma voz que dizia: mate a sua mulher. Mate a sua mulher. Aí ele assustou. Assustou porque ele não estava acreditando em nada daquilo. E aí, pesquisando, indo atrás, etc., se converteu, conheceu o nosso site, é um testemunho bonito, né, de uma pessoa convertida. Inclusive, peço orações por ele e pela alma da sua esposa, porque ele evidente, não matou a esposa, mas ela depois veio a falecer e ele então tem que viver, cuidar das suas filhas. Então, orações por ele e pela alma da esposa. Bom, isso é um parêntese, né? Para vocês entenderem porque é que as pessoas entram no satanismo. Então, o Joseph Chambra entrou no satanismo. E é que é impressionante é que ele descreve cenas de filmes que ele estava lá gravando, assim, é sempre o dominador, né? O dominador e o servo, etc. e tal, e claro, ele descreve as coisas de uma forma que ele não está fazendo. O livro, quero que vocês entendam o seguinte: o livro ele não é um conto erótico, tá? Ele não tem nenhuma passagem que seja erótica, excitante. É o contrário, ou seja, o livro descreve as coisas com uma crueza que, na verdade, é revoltante. A coisa é terrível. Então, assim, só para entender por que é que o livro é difícil de ler. Não é que é difícil de ler porque ele beira na pornografia, não. Em nenhum momento ele faz isso. Mas ele descreve coisas terríveis. E um dia ele estava lá fazendo uma cena terrível. Não sei se... Eu fico em dúvida de comentar as coisas porque é muito chocante. Mas, em todos os casos, estavam fazendo lá, era um sexo grupal e o sexo, inclusive, incluía um crucifixo no ato sexual.
E o que era mais impressionante é que a maior parte das pessoas que estavam ali, naquilo, eram ex-católicos, que faziam questão de pisar em cima daquilo que era a religião que eles tinham recebido. De verdadeira revolta. Bom, o fato é o seguinte, para não entrar nos detalhes, a cena sexual que eles estavam gravando foi aos extremos. Esse rapaz foi para casa, começou a ter problemas médicos, a mãe o levou ao pronto atendimento e, para fazer de uma longa história um relato breve, ele se encontrou à beira da morte. E à beira da morte, né, essa Near Death Experience, né, experiência de morte próxima, ele começou a sentir uma presença de dois demônios, né, e ouviu uma voz, abra! E ele viu que ele estava morrendo. Ele descreve a cena de que ele estava morrendo, condenado ao inferno. E naquele momento, com o pouco que ele sabia de Jesus, com o pouco que ele sabia de Deus, ele disse, meu Deus, me ajude. Porque houve um sentimento interior da presença de Jesus dizendo a ele, né, Joseph, as coisas não precisam ser assim. Você não precisa ir para o inferno. E então, ele se converteu. Claro que trata-se de uma longa jornada de conversão, no sentido de buscar padres que realmente o aconselhassem de forma adequada, que o ajudassem a sair disso tudo, etc. e tal. Mas, em todos os casos, está aqui. Ele tem também um site, né? É só digitar o nome dele na internet que vai aparecer o site dele, o Joseph Chambra. Né? josephchambra.com, o site dele. Bom, e hoje para ele, o grande modelo de homem para ele é São José. É um novo ícone. Ele passou a vida inteira procurando imagens de homens, agora ele tem uma imagem de homem a qual ele venera e que ele quer ser igual. São José, homem casto, o santo esposo da Virgem Maria. Então, assim, é muito bonito ver o relato da conversão. Enquanto é difícil acompanhar, né, toda essa descida aos infernos, como ele de fato desceu aos infernos, é bonito ver ele hoje um homem refeito. E ele né, na página dele, no blog dele, na verdade, ele alimenta ali vídeos toda semana, etc. e tal. E ele mostra como ele faz apostolado ainda no distrito de Castro. Ele vai, fala com as pessoas, como ele superou, como ele vive um celibato, né? Como ele não cai na pornografia, como ele não tem mais a masturbação, como ele realmente se redimiu na sua capacidade de amar. Ele vive o celibato tranquilamente, que é o convite que a Igreja Católica faz a todos os homossexuais. Né? Parem de se machucar e vivam a castidade. Vivam o celibato. O celibato é possível. Né? Por quê? Porque trata-se sempre de um caminho de amor. Amar. Agora, existe na internet, no YouTube, um vídeo, eu gostaria aqui, para colocar as consequências sociais dessa história, né? Vocês vejam como um consumidor de pornografia, como o Joseph Chambra, foi se tornando, né, produtor de pornografia. E ele que conheceu este mundo da produção pornográfica por dentro, então, para nós, é um testemunho claro de ver quem que está do outro lado da tela do seu computador. São pessoas. Né? E o segredinho sujo
da indústria pornográfica é exatamente isso. É a vida terrível, terrível dos atores. 75% dos atores pornográficos são dependentes químicos, são pessoas que consomem droga. E consomem droga até mesmo para poder fazer aquelas cenas. Por quê? Porque numa pesquisa feita, 88%, não é, das cenas de sexo que estão na internet são violentas. Né? E tem verbalização de violência. Então, essa realidade de como é que você vê, saindo do mundo homossexual, que é o testemunho do Joseph Chambra, mas olhando também para a pornografia heterossexual, você veja claramente como as mulheres que são usadas na pornografia, né, elas vivem uma vida de animal, é uma coisa, aquilo é gado. Né? As mulheres que conseguem sair desse tipo de coisa, que se convertem, não existem outros testemunhos também, não somente, eu citei aqui o Joseph Chambra porque ele tem um livro, tem um site, que ele tem um apostolado, é mais fácil a gente ter os detalhes da vida dele, mas existem outras pessoas que fazem pequenos relatos e mostram o quanto para elas foi doloroso se livrar dessa tragédia e sobreviver a esta tragédia. Por quê? Porque o índice de mortalidade entre os artistas e as artistas pornográficas é uma coisa terrível. O Joseph Chambra colocou, é o que eu estava citando, o Joseph Chambra colocou lá no YouTube, né? Procure lá, depois digite em inglês, né? Dead de morto, né? Dead Porn Actors Memorial. Gay Porn Actors Memorial, acho que é isso, né? Memorial dos artistas pornográficos gays mortos. Ele coloca lá, são uns 12, 13 minutos, é impressionante, é impressionante. Vocês assistam depois com calma. Ele fez um trabalhinho bem feito de pesquisa. São 13 minutos de pessoas mortas. Ele mostra o nome da pessoa, a data do falecimento e a causa do falecimento. E depois a foto. Não é só o rosto. Pode assistir o filme tranquilamente, que não tem nada de indecente nas cenas do filme. Né? É evidente que ele fez a pesquisa no mundo gay, que era o mundo no qual ele atuava. Agora, existem outros filmes menos elaborados, menos bem feitos, né, na internet, que falam também das mulheres. Não é? Mas assistam esse vídeo do Joseph Chambra, é impressionante, ele vai mostrando o início do filme, até a metade mais ou menos do vídeo. Você vê que a esmagadora maioria morre de HIV. Aí depois que eles inventaram os retrovirais, não é? Aí eles param de morrer de HIV, mas não param de morrer. É terrível. A gente ri para não chorar aqui em público, mas o que acontece é isso, as pessoas começam a morrer de suicídio, de overdose, de insuficiência cardíaca. E foi exatamente, o Joseph Chambra quase morreu de insuficiência cardíaca porque este excesso de exigência do próprio coração nessa vida sexual desregrada. Não é? Um jovem, estamos falando de um jovem. E jovens que morrem de insuficiência cardíaca, porque, claro, você não consegue, ninguém consegue fazer sexo dessa forma. Porque você, para assistir ali o seu videozinho de 15 minutinhos, né, de cenas pornográficas, aquelas pessoas filmaram durante dias. E agora você imagina o que é uma pessoa ter relação sexual durante 2, 3 dias para fazer um filme. E os produtores não estão querendo saber de como a pessoa está. Existem médicos ligados à indústria pornográfica que receitam medicamentos para melhorar o desempenho da pessoa e não estão preocupados se aquilo vai acabar com o coração da pessoa, se vai fazer a situação dela ficar pior, não estão nem aí.
o uso, não é? A camisinha não é uma grande garantia de nada, mas o constante uso, não é? Do sexo desregrado com vários parceiros sem a camisinha e assim por diante. Coisa, não é? E nós estamos falando aqui de uma indústria, não é? Que move bilhões de dólares. Nós estamos falando de bilhões de dólares. É uma indústria. Mas é uma indústria que moe carne humana. É uma indústria que moe carne humana. Então, eu convido você, né, a meditar. O vídeo lá que o Joseph Chambra colocou no YouTube, você olhar para aqueles homens, muitos deles jovens, saber, número um, que saber que estão mortos. Segundo, você olha para o rosto deles, no rosto tem um sorriso. Mas se fixe no olhar. São olhares tristes. Olhares quase que já mortos em vida. E depois o mais grave de tudo. É o que me emociona cada vez que eu penso, que eu vejo aquelas mortes também. Eu estou citando esse vídeo do Joseph Chambra porque é o mais bem elaborado, né? O rapaz tem um apostolado. Mas tem outros vídeos também que mostram mulheres. Eu quero que vocês entendam aqui que eu estou falando de todos, né? É inclusivo, não estou falando só dos artistas gays, estou falando das mulheres também. Mulheres, transexuais, homossexuais. Você olhar aquela lista de mortos e perguntar: meu Deus, onde eles estão agora? Em que estado de alma morreram? Ou seja, não quero julgar ninguém, eu não sou Deus para julgar, mas digamos assim que naquilo que a gente pode supor do caminho humano, qual é a possibilidade dessas pessoas não estarem salvas e estarem no inferno? Não estou julgando ninguém, não estou mandando ninguém para o inferno, mas a gente fica se perguntando. E para você custou o quê? Custou um clique. Né? Custou somente um clique. Matando as vidas. Você está clicando, né? E alimentando a indústria de moer carne humana. É isso que você está fazendo. E essa é a situação, digamos assim, social que é criada pela pornografia. Uma indústria que, por um lado, de um lado da tela, vai destruindo cérebros, vai destruindo a capacidade de amar, vai destruindo a afetividade, que é uma coisa que eu ainda quero comentar ainda na aula de hoje. E do outro lado da tela, pega pessoas que já estão destruídas e quer destruí-las ainda mais profundamente, porque vai destruindo a vida e destruindo as almas, para que se percam eternamente. Assim, é muito triste, muito triste. É tudo muito triste. Essa é a realidade social. E tudo isso, por trás, tem o quê? Né? Tem os gigolôs da pornografia, que são os magnatas que fazem um dinheiro incrível com toda essa história. Bom, emocionalmente, o que significa a pornografia para as pessoas? O Joseph Chambra nos ajuda a enxergar isso, mas se você quiser relatos, né, de rapazes que consomem pornografia heterossexual, etc. e tal, olhem lá naquele livro que eu citei ontem, do biólogo Gary Wilson, não é? Your Brain on Porn. O início do livro dele, ele tem vários relatos da situação emocional. O que é que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a pessoa perde a sua capacidade de amar, humanamente falando.
O que é amor? Tá? Atenção, não estou falando ainda de espiritualidade, portanto, eu não estou falando ainda do amor caridade, o amor cristão. Vamos parar e olhar somente para a capacidade humana de amar. Tá? Eu não quero guardar as coisas muito separadamente em gavetinhas, né? Tudo isso, claro que a espiritualidade tem nisso tudo, mas nós estamos analisando sistematicamente as coisas. Olhamos o social, vamos olhar agora o emocional. Tá? O que é a realidade emocional? Se nós olharmos no composto, né, psicofísico do ser humano, nós vamos notar uma coisa. Que os seres humanos, eles têm uma coisa que os animais não têm. Os animais, eles podem ser contrariados. Mas eles não podem se contrariar por amor. Isso só o ser humano é capaz. Um animal pode ser contrariado, ele quer ter uma relação sexual, mas a fêmea está lá disponível, mas vem um macho mais potente do que ele, dá uma surra nele, ele cai fora, ele foi contrariado, ele não vai ter relação sexual. Né? Ele não vai acasalar, quem vai acasalar é o macho mais forte. Ele foi contrariado. Isso é o que os animais têm. Mas os seres humanos são capazes de se contrariar por amor, pelo bem do outro. E é esta capacidade de se contrariar que fica tremendamente comprometido com a pornografia e a masturbação. Por que isto? Porque as pessoas começam a se masturbar porque querem prazer, é evidente, é por isto. Só que a grande verdade, se você fizer uma autoanálise, você vai ver que depois que aquilo se torna uma dependência, as pessoas já não se masturbam mais por prazer. As pessoas não veem mais pornografia por prazer. As pessoas começam a fazer pornografia para ver pornografia e se masturbar para aliviar as tensões da vida. Por quê? Se nós formos olhar como é que funciona a psicologia humana, e aqui a gente tem a grande ajuda de Santo Tomás de Aquino, grande psicólogo, né? Nós temos, enquanto seres humanos, nós temos um apetite. Nós queremos uma coisa. Quando a coisa é fácil, né, é aquilo que a gente constata, né, a concupiscência, o desejo, né, é gostoso, você quer, você tem o desejo. Mas quando você se depara com as dificuldades da vida, quando a coisa se torna árdua, né, o que surge é uma coisa chamada ira. Esta ira ela pode ser mais explosiva, quando você, não sei se você nota isso, mas uma pessoa que se masturba, que está fazendo uma vida depois de uma farra masturbatória, ela fica extremamente irritadiça. Por quê? Porque o que ela queria, ela não alcançou. E não alcançou por aquelas razões neurológicas que nós explicamos ontem. Ela não alcança. Você fica sempre aquém daquilo que você queria. Ora, essa pessoa fica extremamente frustrada. O sujeito termina uma farra masturbatória, a mãe diz bom dia e ele dá um coice na mãe, que não tem nada a ver com a história. Mas fica extremamente irritado. Por quê? Porque quando eu tenho um apetite, mas tem algo que impede o meu apetite, a reação disto é a ira. E a pessoa que está vivendo uma vida para baixo, triste, deprimida, desgraçada, essa pessoa vai ser cada vez mais irada. Só que às vezes, e a maior parte das vezes, essa ira é uma ira contida. É uma ira que vai se transformando numa mistura de ira e de tristeza que nós iremos estudar amanhã, quando nós estudarmos
a doença espiritual que está por trás do consumo excessivo de pornografia e masturbação. Sabem qual é essa doença? Não é? Vamos revelar o mistério. Ontem eu deixei no ar o mistério. Qual é a doença espiritual, né, que nós vamos analisar amanhã? É a assídia. O que é assídia? Assídia é uma mistura de tristeza com raiva, que se manifesta numa profunda preguiça vocacional de amar. A pessoa já não quer mais amar, a pessoa desistiu de amar. Isso cenas dos próximos capítulos. Mas o que acontece é o seguinte, isso espiritualmente, que é claro que é muito difícil separar a espiritualidade do afetivo. Vocês veem que as coisas estão todas juntas, né? Eu estou sempre analisando pedaços, mas eu vou me referir sempre às outras aulas. Bom, o fato é o seguinte, a pessoa que se masturba com frequência, ela não tem, não é, força, não é, de vontade, que a pessoa que vê pornografia excessivamente, que está numa dependência, ela não tem força de vontade para se contrariar. E o que acontece? A vida não vai esperar você aprender a se contrariar por amor. A vida vai contrariando você. Então fica aquela frustração, aquela cólera, aquela raiva retida ali dentro, onde a vida vira uma situação insuportável. E nesse ciclo insuportável você vai querer descarregar sempre em um orgasmo, porque vai ter aquela sensação de êxtase, não é? Típica do orgasmo. Só que isso daí vai acontecer cada vez menos. Cada vez menos. É interessante as pessoas começarem a notar que se chega a um ponto que não tem mais a relação custo-benefício. Você acaba de fazer a coisa e você pergunta, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Não valeu a pena. Ou seja, eu procurei um prazer que não valeu a pena. Se foi pelo prazer, o prazer não veio. O sujeito é capaz de viver o sexo sem prazer. Isso pode parecer muito estranho para as pessoas que não têm esse problema, mas as pessoas que têm a dependência, não é, sabem perfeitamente do que eu estou falando. Não é? Existem inúmeros relatos disso daqui, não é, que a gente vê nos livros especializados, que as pessoas vão dizendo, olha, não tem mais prazer. A pessoa é capaz de chegar ao orgasmo e não sentir prazer. Então é uma coisa que realmente não compensa, né? O crime não compensa, né? Ou seja, não compensa o pecado. Porque na verdade, não é? Como o sexo tinha a ver psicologicamente com um apetite, existe uma afinidade, é isso que as pessoas não entendem, existe uma afinidade muito grande entre o desejo e a raiva. A raiva é simplesmente o desejo impedido, o desejo dificultado. E como você não é Deus e o mundo também não concorda que você seja Deus, as pessoas não vão fazer tudo o que você quer. E não somente isso, o seu corpo não vai fazer o que você quer. As suas emoções não vão seguir a sua vontade. Você não é Deus. Cresça. Né? Então vejam que as pessoas se fecham num infantilismo terrível, e isso daqui beira o verdadeiro solipsismo, né? O sujeito vive dentro de uma bolha. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, gente, os defensores da indústria pornográfica, né? Porque, claro, se você tem uma indústria, você tem um marketing. Se você tem um marketing, os caras não vão dizer que aquilo lá é uma máquina de moer carne humana. Eles vão dizer, não, isso aqui é amor, só que é amor mais fácil, é um amor legal, é um amor gostoso. Só que o amor não é isso. O amor, humanamente falando, significa uma relação com uma pessoa que é um todo, não uma imagem numa tela. Quando você tem relação sexual com uma pessoa real, e você tem um relacionamento de afeto com uma pessoa real, aquela pessoa tem defeitos, você tem que ter paciência com ela, você tem que conviver, você tem que saber viver com uma pessoa e tem que renunciar a muita coisa.
Você tem que saber se contrariar pela pessoa, senão o relacionamento não se sustenta. Isso é o básico. Veja, eu não estou falando aqui de caridade cristã ainda. Isso nós vamos falar amanhã. Tá? Eu não estou falando do amor sobrenatural. Eu estou falando do amor no sentido mais básico, humano, universal. Todos os seres humanos são capazes disso, os animais não são capazes disso. E, portanto, a pessoa vai se involucrando, vai se fechando, vai ficando ali dentro daquela bolha de uma tal maneira que ela não se torna mais capaz de se relacionar com os outros. Não é? E isso machuca, como eu falei ontem, não é? Isso machuca tremendamente, não é? O esposo, a esposa, não é? Que se supõe seja a forma, não é, que nós temos que entender o que é um parceiro sexual. Né? A gente fala hoje em dia muito de parceiro sexual, parceiro sexual. Bom, parceiro sexual é simplesmente o esposo ou a esposa, isso é que é o parceiro sexual. Né? Então isso machuca tremendamente. Porque vejam, a insegurança das mulheres. As mulheres veem com toda clareza que elas não dão conta de ter a beleza daquelas beldades que são apresentadas lá na pornografia por uma razão muito simples, tudo aquilo é mentira. Ou seja, se sabe claramente, e os livros mostram, assim, denunciam essa realidade, que, número um, ali tudo aquilo é editado. Né? Então, se tem um take que não ficou bom, então se edita, corta, se pega de outro lado. Às vezes existem produtoras que têm até dublês. Vamos supor, uma atriz não tem, sei lá, ela é bonita no rosto, da cintura para cima ela é bonita, mas as pernas não são bonitas. Então, quando você tem que pega o rosto dela, é ela. Mas quando você vai pegar a parte que mostra as pernas, aí entra um dublê, entra uma outra para filmar. Quer dizer, é tudo mentira, é um negócio fake. É tudo baseado em Photoshop, em cirurgias. Quantas dessas mulheres têm que se submeter a cirurgias para promover uma beleza artificial? Agora, me diga, qual é a mulher comum, real, do dia a dia que pode competir com isso? Por quê? Porque essas mulheres, evidente, elas têm uma vida útil para a indústria pornográfica muito curta. Elas são descartáveis. A mulher vai lá, enquanto é bonita, serve. Não serviu mais? Cesta do lixo. Agora vem outra jovenzinha, bonitinha. Mas a sua esposa com a qual você se casou, ela vai envelhecendo. Não é? Então é evidente que a mulher ou o marido sofrem. E também até a própria pessoa que consome a pornografia sofre. Porque se vê diante de uma incapacidade de amar. E está sempre insatisfeita com a esposa, com a parceira que está ali. Né? Por quê? Porque, claro, o corpo dela não é idealizado daquele jeito. Então, por isso, a realidade da impotência, né, da disfunção erétil, companhia limitada, e assim vai. Quer dizer, o mundo emocional da pessoa fica completamente conturbado. Portanto, a pornografia mata o amor. Mata o amor, mata a nossa capacidade de amar. Eu estou falando aqui do amor no sentido humano, no sentido mais básico da palavra. Ou seja, essa capacidade que você tem de se contrariar para dizer sim à pessoa que você ama. Para dizer sim, num verdadeiro vínculo de amor. Porque se você não é capaz de entender que amor é isto, é porque você só é capaz de entender o que são os animais. Você se desumanizou de uma tal maneira que o nível no qual você se encontra, você precisa ser resgatado. Então, vamos lá, né? Vamos resgatar, corações ao alto, tá bom? Vamos agora fazer um pequeno intervalo para responder as suas perguntas e a gente volta já já. Muito bem, voltamos para responder um pouco as perguntas de vocês.
E eu começo com a pergunta do Wellington. Por que a igreja anda tão silenciosa em relação a este mal que com certeza é bem apresentado nos confessionários? Veja, Wellington, o problema é de formação, não é que a igreja está silenciosa. Se você for olhar, o magistério da igreja fala com toda clareza, o catecismo da igreja católica, não é? Fala da masturbação, fala da pornografia. É interessante, ontem eu citei para vocês esse livro aqui do William Struthers. William Struthers, ele é evangélico, protestante, e no início do livro ele tenta então definir o que é pornografia. Ele diz, olha, é muito difícil definir pornografia. Ele vai apresenta várias definições e termina com a definição do catecismo da Igreja Católica. Dizendo assim, olha, de todas as definições, a melhor que eu encontrei é do catecismo da Igreja. Né? Então, a Igreja não está silenciosa, a Igreja tem a sua visão, seu ensinamento. O que acontece é o seguinte, é que entrou dentro da Igreja uma ideologia que diz que as coisas que a Igreja viveu durante 2000 anos já não valem mais e que nós precisamos adaptá-las ao mundo moderno. Ou seja, na verdade, o que nós estamos vivendo dentro da igreja é uma espécie de movimento missionário ao contrário. Há 2000 anos atrás, a igreja saiu para mudar o mundo. Agora, a igreja sai para se deixar mudar pelo mundo. Esse é o problema. Está entendendo? Então, o que acontece? Já que está todo mundo dizendo que a masturbação é uma coisa maravilhosa, não é? Então a igreja entra também nessa história. Não é? E muitos padres tendem a cair nessa armadilha. Porque ouvem isso. Não é? Ouvem isso nas universidades, ou seja, a igreja sempre teve um papel profético, não é, de ser um pouco do contra. Mas, infelizmente, se vocês forem ver, a mania atual é de ser aplaudido pelo mundo moderno. Eu não vou aqui querer colocar o dedo para acusar ninguém, né? Eu quero que vocês entendam que eu não... Mas eu tenho minha posição e opinião. E a minha posição e a minha opinião é o seguinte, que tem um problema muito grande num pastor da igreja, num pregador do evangelho que é aplaudido pelo mundo. Ou seja, o mundo é pagão, o mundo é egoísta. Ou seja, a gente vê o egoísmo. Você acha que essas pessoas que usam, que ganham dinheiro em cima da pornografia, que criam a dependência de tantas pessoas, etc. e tal, vão aplaudir o que eu estou dizendo? É evidente que não vão aplaudir. Mas se um sujeito põe na cabeça que a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar de tal forma que o mundo moderno me aplauda, então eu vou calar. Né? E depois eu devo dizer uma coisa triste, mas eu vou dizer para você. O seguinte, quando um padre se convence por essa ideologia moderna que a masturbação não é pecado, e no confessionário ele começa a dizer que a masturbação não é pecado, me desculpe. Mas geralmente é um réu confesso, né? Ele está falando dele, né? Porque se a masturbação não é pecado, ele não é casado com ninguém, o que impede de fazer? A ele. Então, tem alguma coisa de malsão nessa história. Então, vamos supor que esse sujeito esteja no ministério e esteja nessa situação, ele está convencido que aquilo não é pecado. Veja como a mente vai ficando embotada, todas as consequências que eu falava ontem, né, e que falei hoje emocionalmente, são visíveis, né? São visíveis. Estou julgando pessoas? Não estou julgando pessoas, eu estou dizendo uma verdade difícil, com muita compaixão e dizendo, meu irmão, se você está nessa, pula fora do barco porque ele está furado. Você não está no barco do amor. E o que é impressionante é que as pessoas terminam dizendo e fazendo esse tipo de coisa em nome do amor, né?
Ah, não, a pessoa vem lá, o jovem, ele tem dificuldade de manter a castidade, então eu tenho que amá-lo e acolher ele do jeito que ele é. Mas se tem uma coisa que isso não é, é amor. Você está vendo o cara se destruir com a masturbação e vai aplaudir, vai dizer, é isso mesmo, é normal. Vai, você precisa se conhecer. São jargões que a gente ouve. E a demência na qual está a nossa sociedade que está influenciando a igreja. Então nós estamos vendo esse movimento terrível de missionariedade às avessas, em que a igreja está sendo convertida para o mundo. É triste, mas é a única resposta honesta que eu posso lhe dar. Tá? Bom. Márcia. Por que as mulheres também estão apelando para a pornografia? Ver imagens pornográficas para se excitar não seria mais da natureza do homem? Sim, Márcia, é mais da natureza do homem, de fato. E realmente a forma através da qual as mulheres entram no circuito da pornografia é um pouco diferente, porque o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Não é? Então, a mulher, já que ela tende a ter uma sensibilidade emocional maior, não é? O que é que acontece? A mulher, ela tende a entrar pelo mundo da pornografia quando há uma história. Ou seja, ela quer, digamos assim, interrelacionalidade. Então, ela entra no mundo da pornografia como? Com chats. Então ela vai ali, né, no chat pornográfico, vai ali falando com a pessoa, aí ela vai se exibe, etc e tal, vai entrando nesse vício. E aí, disto ela desemboca no ver outros fazendo sexo, mas geralmente a mulher procura um enredo, ela procura uma história, inicialmente. Por exemplo, uma das coisas que alimenta muito a dependência de pornografia nas mulheres são os relatos eróticos, não é? Assim, para fazer uma espécie de comparação, pega as bancas de revista do passado, né? O que é que o homem comprava? O homem comprava Playboy. E a mulher comprava o quê? Bom, a mulher comprava essas narrativas de romance picantes que tinham cenas eróticas ali, né? Aqueles jornalecozinhos que falavam ali, que não era bem pornografia, não era relato erótico, mas tinha aquele erotismo subjacente. Como as coisas foram piorando de abismo em abismo, hoje os homens não se contentam mais com a revista Playboy, ficam clicando e buscando vídeos um atrás do outro. As mulheres também não se contentam mais com as historinhas picantes e vão direto nos relatos eróticos e relatos eróticos agressivos. Veja, por exemplo, essa história dos 50 tons de cinza. Por que esses 50 tons de cinza está apelando tanto para as mulheres? Por quê? Porque a visão que o mundo pornográfico tem de mulher é da mulher objeto de violência sexual. Não tem como fugir disso. Ou seja, eu falei para vocês, estatisticamente, 88% das cenas tem alguma violência. 40 e tantos por cento tem violências verbais, de xingar a mulher, que coloca a mulher numa situação de submissão. Ou seja, até mesmo as feministas estão notando a tragédia que é a pornografia. Porque se tem uma coisa contraproducente para o feminismo e para a dignidade da mulher, é exatamente a pornografia. Porque se tem uma coisa que a mulher é vendida como gado, é a pornografia. Né? Então, aí que está a situação, mas aí as mulheres entram nessa história toda entre mulher dominadora ou mulher dominada, né? Entre a tiazinha de máscara e chicote, que o homem é o submisso, amarrado,
que vai receber chicotadas, ou sei lá o que, a mulher dominada, onde ela é que é objeto de violência, seja como for, o mundo da sexualidade se entregou plenamente ao sadomasoquismo, dentro do campo da pornografia. Então é evidente que isso não é amor, né? Uma das coisas mais claras que para mim é a prova evidente de que as coisas não estão corretas é, por exemplo, me desculpem falar, mas estamos falando disso mesmo, então tem que falar, é o sexo anal, né? O sexo anal é um sexo violento. Deus não fez, né, o nosso corpo para isso. Então é evidente que o sexo está escorregando para o lado violento. Ou seja, dentro do sexo homossexual, isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Dominador e dominado. Não é? E com uma violência silenciosa e implícita ou uma violência explícita. Mas existe isso. Não é? É uma realidade dentro do sexo gay que ficou politicamente incorreto falar, mas é a realidade, porque já que o sexo gay está atado à realidade do sexo anal, ele está atado a uma realidade que tem a sua tendência deformante e violenta. E o mundo heterossexual, não é, vai na mesma direção. Isso que é impressionante, ou seja, vai na mesma direção. Não se contenta, você não vai encontrar no mundo pornográfico uma cena de sexo natural, porque isso não excita mais ninguém. Entende? A coisa foi de abismo em abismo. Então, ninguém mais se interessa por sexo normal. A coisa tem que ter algo de aberrante. Não é? Um anônimo. Boa noite, sua bênção. Não gostaria que fosse mencionado meu nome, mas respeito ao homem casado, como a esposa pode ajudá-lo a sair da fantasia sexual que existe em sua mente desde a adolescência. Como deve ser o ato sexual saudável dentro do matrimônio? Muito obrigado pela essa pergunta. Como deve ser o ato saudável dentro do matrimônio? Veja, é necessário que se compreenda que existe verdadeiramente uma diferença entre o homem e a mulher. Não é? E Deus fez a diferença. E Deus fez a diferença exatamente para que cada um pudesse estar, aspas, incomodado por essa diferença e pudesse amar, ou seja, contrariar-se por causa do outro. Nós não podemos transformar o sexo numa idolatria, mesmo que ele esteja dentro do matrimônio. Ou seja, o sexo não pode ser a fonte da sua felicidade. A fonte da sua felicidade, se você tem uma espiritualidade correta, é Deus. A sua esposa é a sua companheira e você deve, então, amá-la. Você vive o sacramento do matrimônio, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a prova de amor de um homem é derramar o sangue por ela, porque foi assim que Cristo amou a igreja. Então vejam só, é evidente que se você tem dificuldade sexual e a sua fantasia fixa é aquela que é uma perversão, veja, você precisa ter paciência com você mesmo em primeiro lugar. Mas no dia a dia, ou seja, as coisas não começam a se construir com o sexo. A casa ela não é construída com o teto primeiro. Precisa construir o afeto, não é? O afeto. E é claro que você não pode esperar agora do sexo real aquela descarga de dopamina que você vai encontrar no sexo virtual, porque ele não foi feito para isso, não é? Ele não foi feito para viciar. Ninguém é viciado em sexo matrimonial. Você não precisa de desintoxicação para sexo matrimonial. Você não precisa, você não tem um efeito, né, de abstinência com o sexo matrimonial. Por quê? Porque o sexo matrimonial é a celebração de um amor que já existe. Então, se aproxime da sua esposa amando verdadeiramente.
não é? Uma das pessoas que eu atendi há uns anos atrás, chegou e disse assim: padre, o senhor sempre falou de sexo para mim, mas outro dia eu estava tendo relações sexuais com a minha esposa e eu acho que finalmente eu entendi o que é sexo para Deus. Eu disse: o que é que foi? O que é que aconteceu? Eu estava tendo sexo com a minha esposa e comecei a chorar durante a relação sexual porque eu estava amando Jesus. Ou seja, eu estava amando Jesus. Ou seja, o sexo, quando ele é sadio, ele tem algo de sagrado. Então, na verdade, o sexo não é algo profano. A pornografia, não é? Ela não é o sexo como Deus o fez, porque o sexo é sagrado. Não existe, portanto, na pornografia, né, o que existe ali é que lá o sexo é profanado, é diferente. O sexo não é profano, o sexo é sagrado. O que ele pode ser é profanado. E a pornografia o profana. Tira do ambiente sagrado, da intimidade do casal. Então, o que precisa aqui, na verdade, não é resolver a sua fantasia sexual. O que precisa aqui, na verdade, é que você entenda que a sua mulher não vai fazer você feliz. Mas isso é óbvio em qualquer matrimônio. Você não deve se casar com uma mulher porque ela vai te fazer feliz, porque mulher nenhuma é capaz de fazer você feliz, somente Deus e lá no céu. Aqui no mundo, nós somos companheiros que caminhamos na direção da felicidade. Então, a sua mulher é a sua companheira, que você deve ajudar a ir para o céu e ela deve ajudar você a ir para o céu, para que juntos vocês um dia cheguem na felicidade. Porque se você espera da sua mulher que ela te dê a felicidade, o seu matrimônio vai se transformar em cobrança. E aí você vai logo ouvir aquelas frases terríveis onde um indica com o dedo em riste para o outro e diz: eu não sou feliz por sua culpa. Mas quem te disse, mulher, que eu sou capaz de te fazer feliz? Se você casou por isso, minha irmãzinha, tira o cavalo da chuva, o burro da lama. Eu não dou conta. E isto, que pode parecer uma má notícia, na verdade é uma ótima notícia porque tira um peso enorme, um fardo dos nossos ombros. Porque que coisa terrível um ser humano ter o fardo de fazer o outro feliz. Não. Eu me dou. E aí quando você começa a compreender que a felicidade vai ser plenamente no céu, um pouco daquela felicidade do céu começa a transbordar aqui na terra e você começa a realmente encontrar algo desta felicidade. Principalmente se você anda no caminho da santidade, que é o que nós veremos amanhã. Não é? Amanhã não, depois da manhã. Quando virmos a questão da terapia, nós vamos falar realmente da santidade, porque existem vários caminhos para a terapia, claro, também seculares, mas não há verdadeira terapia para isso tudo se a pessoa não quer amar e amar como só os santos são capazes de amar. Michele, olá padre. Como posso vencer a gula? Acredito que isso tem prejudicado também a minha vida sexual. De fato, os santos padres, eles veem o nexo que existe entre a gula e a luxúria. E é importante a gente ter um jejum moderado, uma atitude correta com relação à gula. O que eu aconselho para você, para responder isso de forma mais exata, é que nós temos online um curso de terapia das doenças espirituais, onde lá eu trato cada uma das doenças. Já está no ar, não é, o capítulo que fala da gula e da terapia da gula. Então, primeiro eu explico uma aula inteira a doença e depois, na outra aula, eu explico, não é, a terapia da doença. Em vídeo, não é, eu sei que muita gente conhece aquela versão antiga, não é, que era só áudio, que eu gravei há muitos anos atrás. De uns anos para cá, eu continuei a estudar o assunto. Tudo o que eu ensinei antes é verdade
eu aprimorei um pouco mais a forma de apresentar e ali está em 25 minutos de cada aula, né, a doença e a terapia da doença. Então, valeria a pena você dar uma olhadinha lá, tá bom? Douglas. Certa vez eu ouvi o Senhor falar das 3 origens do pecado: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberania do eu. Quem cai nesse pecado, com qual das 3 formas de falta de amor compete? Si próprio, o outro ou Deus? E tendo em vista que é um problema recente e aproveitando a quaresma, qual a tentação de Cristo que se assemelha à pornografia e masturbação? Veja, Douglas, a sua pergunta é complexa e eu diria o seguinte. Na verdade, ou seja, essa forma de a gente distribuir, não é? A forma, aquilo que São João diz, o que ele citou aqui é um versículo da primeira carta de São João, não é? Que diz que o que há no mundo, não é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque isso tudo se relaciona perfeitamente com as 3 tentações de Cristo no deserto. Né? Que a concupiscência da carne se relaciona com a gula, né? Transforma essas pedras em pães. A concupiscência dos olhos se relaciona com a avareza. Tudo isso será teu, eu te darei tudo isso. E a soberba da vida com a soberba, joga-te daqui de cima, mostra que você é poderoso, etc. E tal. Então, seriam as 3 formas de tentação básica e as 3 coisas que estão no mundo. Bom, com relação à pornografia, eu diria que ela envolve tudo isto. Não é pornografia e masturbação. Por quê? Porque, nós iremos ver amanhã, não se trata só de pecado da luxúria. A coisa ela é muito mais profunda do que somente isso, porque quando se chega a esse nível, a coisa não é simplesmente pelo prazer. Existe uma soberba onde eu quero que a vida seja do jeito que eu imponho. Eu exijo da vida um prazer que não foi feito para isso. Ou seja, eu não fui feito para ter esse prazer, esse nível de prazer. Porque eu exijo que a felicidade esteja no prazer, mas a felicidade não está no prazer. A felicidade é da alma, o prazer é do corpo. Você está exigindo 2 coisas bem diferentes. É como se você estivesse exigindo, não é, de um raio de luz que ele produzisse um som em dó maior. Entende? São 2 coisas de natureza muito diversas. Uma coisa é um som, outra coisa é uma luz. Então, tá? Não dá para você querer agora ser feliz com o prazer. Então a soberba está lá. Depois, a pessoa é transformada em objeto. Então a avareza também está lá, ou seja, a coisa, eu sou dono, um domínio onde a pessoa vira um cachorrinho, a pessoa vira uma coleção. Então a pessoa coleciona seres humanos. Né? Quantas pessoas faziam antigamente as suas coleções de revistas pornográficas, agora o pessoal faz coleção de arquivos e vídeos pornográficos. Né? E assim por diante. E, evidente, a concupiscência da carne, que é a luxúria, que está lá presente também. Tá bom? Bom, vamos ver uma última pergunta, porque já vamos aí avançados no nosso horário. Kátia. Eu sou católica, por isso não quero que meu filho inicie a vida sexual cedo, mas o pai é totalmente diferente e pensa que se não fizer sexo, ele poderá não ser homem. Veja, Kátia, é uma visão muito inadequada da masculinidade. Tá? Se você quer uma noção, existem umas aulas antigas que eu dei, que estão no site, o que está acontecendo com os homens, e uma outra aula, o que está acontecendo com os homens de Deus. É fácil, você vai no site e digita lá na busca masculinidade e vai aparecer essas 2 aulas, é de 1 hora cada uma. E ali eu explico, né,
como o ser homem é um esforço e o ser homem não tem nada a ver com isso que o seu marido pensa. Então, para ele desempenhar bem o papel dele de pai, seria interessante ele primeiro entender o que é ser homem. Não é? Então, aqui estou dizendo assim bem resumidamente, mas essas duas aulas seriam muito importantes. Tá joia? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Amanhã iremos tratar da parte espiritual do problema, não é? E depois de amanhã, finalmente, da terapia. Muito bom que você tenha participado conosco.